Alguma vez você já se sentiu desmotivado? Ou você já teve a oportunidade de ser motivado por alguém, por uma outra pessoa? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje, tratar aqui no nosso programa Espaço do Empreendedor. E para isso, vamos conversar com o professor Gilcler Regina, administrador e também professor da área. Gilcler, é um prazer tê-lo conosco. Primeiramente, o que é motivação? Motivação, Noel, é tudo aquilo que você não tem. Motivação é aquilo que você busca. Ao contrário de coisas que você já conquistou. Então a motivação ela faz parte de metas, ela faz parte de sonhos, ela faz parte de objetivos que você tem, mas que na prática você ainda não conquistou. Então, e como fazer para motivar as pessoas? Motivação já é uma coisa que existe dentro da pessoa. E, ao meu ver, né, é de dentro para fora que surge isso. E como é que você faz para ligar esse botãozinho da motivação na pessoa, Gilcler? Pois é, esse é um grande segredo, né? A gente que tem atuado aí com tantas palestras nesse mundão de meu Deus, quando nós falamos de motivação, são duas as grandes frentes, porque você como líder, você tem que ter a habilidade de extrair a motivação que existe dentro de cada ser humano. A motivação é algo intrínseco, é alguma coisa que você tem dentro de você. É próprio, é natural do ser humano. O ser humano é um vencedor, até por ter nascido, por todo o histórico de nascimento, a história da concorrência que venceu para chegar àquele embrião que nasceu. Agora, vamos falar assim, a inspiração que você oferece através da motivação externa também é verdadeira. Você pode motivar pessoas pelo seu exemplo de vida, você pode motivar pessoas pelo seu histórico de sucesso nas empresas, né? E isso molda as pessoas a buscarem um exemplo, a buscarem um modelo e em cima desse modelo trabalhar. Muitas pessoas, muitos palestrantes costumam jogar justamente isso, um exemplo, não é? Joga Napoleão, joga Albert Einstein, Jesus Cristo e tantas outras personalidades desse mundo, né? Justamente para isso, para servir de espelho para aquelas pessoas. Pois é, justamente. Quando você pega o ícone, ele é o exemplo. Então ele é a locomotiva que vai puxar aqueles vagões. Então quando você pega o exemplo de Cristo, você pega a liderança servidora. Quando você pega o exemplo de Gandhi, quando ele praticamente fez a revolução da Índia, colocando 200 milhões de pessoas seguindo o modelo dele. Se ele não fosse um líder motivador, você acha que 200 milhões de indianos iriam segui-lo? Então eu acho que é esse o modelo central que muitas vezes causa o equívoco. As pessoas falam assim, mas ninguém pode motivar ninguém. Um dia alguém chegou para mim e falou assim, mas o senhor acha que alguém pode motivar alguém? Eu devolvi com uma pergunta. Eu falei assim, você acha que alguém pode desmotivar? Ele falou, claro que sim, meu chefe me desmotiva todo dia. Eu falei, se ele desmotiva, então é possível motivar também. E é possível que não seja um líder também, né? Ou um líder negativo. Né? Porque aí entra, às vezes, exemplo... Não, às vezes ele está ali, está como chefe, né? Justamente porque colocaram ele ali, ou porque alguém tem o QI, como se diz, né? Sim, ou são as pessoa errada no lugar certo, pessoa certa no lugar errado. Acontece. Né? Porque a vida é essa constância, essa dinâmica. Agora, motivação e premiação. Qual a diferença? Porque às vezes você pode motivar um grupo de pessoas a trabalhar no final de semana, por exemplo, numa empresa. Mas o que você pode oferecer para esse pessoal? Às vezes você está oferecendo um prêmio, mais um dia de descanso, ou um prêmio em dinheiro a mais, alguma coisa a mais, né? Existe a premiação e a motivação. A premiação motiva? Bom, depende. Porque existe uma coisa nas empresas chamada plano de incentivo. E o plano de incentivo, ele mostra que a premiação ela pode ser uma ferramenta a favor ou contra. Então eu vou te dar um exemplo. Você pega um executivo que já tem uma casa com conforto, com 4 televisões das mais modernas nos compartimentos da casa, e na empresa eles fazem um plano de incentivo oferecendo para aquele executivo uma televisão. Não vai resultar em absolutamente nada. Se você fizer esse mesmo plano num chão de fábrica, onde o prêmio é a televisão, para quem se destacar, para quem se motivar,
a fazer o resultado e essa pessoa não tem aquele bem dentro de casa, óbvio, talvez para esse executivo você tenha que oferecer uma viagem, uma semana num resort na Bahia, ou coisa parecida que saia do usual dele, né? Então, esse plano de incentivo ele é interessante, muitas empresas utilizam desse expediente, pequenas empresas também utilizam desse expediente, até no dia a dia. No caso de um descanso, porque daí às vezes o valor desse descanso, vamos dar assim, é o mesmo de um televisor ou de um outro produto qualquer, né, que não fosse fazer diferença para aquela pessoa. Mas atinge o quê? O lado do conforto da pessoa, o lado pessoal? O drama maior, eu penso que está assim. As empresas querem motivar, sim, mas elas não perguntam, elas não pesquisam, elas não perguntam às pessoas o que é que motiva. Porque se você faz essa identificação, as coisas mudam. Quando você quer fazer um planejamento de uma empresa, quando você quer fazer a programação de um negócio, você tem que entender que é preciso essa convergência de situações. E uma delas é ser humano, é pessoas. E você precisa perguntar o que motiva. Nesse caso, o Gilcler é um dos maiores palestrantes do Brasil e dá palestra inclusive no exterior. Muitas vezes você é convidado para dar uma palestra. Quando você é convidado para dar uma palestra por um grupo de vendedores, outra vez por um grupo de operários na área de produção, né? São públicos distintos. Como que você faz para motivar esse pessoal? E quando mistura todas essas pessoas, né? Vamos dizer assim, num lugar só? Então, existem situações assim. Sim. Quando você trabalha o grupo de vendas, sim, o foco, a força motivadora vai estar nas metas. Você vai trabalhar nas metas, você vai trabalhar em resultados que foram alcançados, em novos resultados que deverão ser obtidos, na excelência do negócio. Às vezes, essa motivação tem que vir junto ao lançamento de um produto. Então, eu trabalho muitas convenções. Essa semana mesmo fiz uma convenção numa das maiores empresas de umidificação e climatização do Brasil, em Santa Catarina. Tinham 200 representantes. Então, eles trabalham lá 3, 4 dias, somente produtos, lava roupa suja em casa, aquela coisa toda. Quando vem a minha palestra é para mostrar que ele, como ser humano, é viável, que as metas são possíveis e que ele pode fazer. Agora, quando você pega essa mesma realidade e vem lá para o chão de fábrica, para o pessoal de produção, onde é outra realidade, então você tem que fazer uma abordagem de motivação também. Muitas vezes também focada em metas, também focadas em resultados, né? Mas com perfis diferentes. Às vezes o problema ali é tempos e movimentos, às vezes é conflito entre chefias e subordinados, às vezes a motivação está na hora do lanche que não é respeitada, situações adversas das mais variáveis e que você tem que trabalhar o espírito de equipe, né? O que você tem que mostrar nas duas situações, e mesmo quando você tem essa oportunidade de mesclar as duas, porque às vezes você faz uma convenção onde está lá o pessoal de produção, está lá o pessoal de vendas, até a diretoria, né? Você tem que mostrar o seguinte: um time forte, ele vence várias partidas, mas um time unido vence o campeonato. E é fácil motivar, é fácil? Não deve ser fácil, né? Como é que se faz para motivar, vamos dizer, um grupo de pessoas que estão insatisfeitas com o que estão ganhando, por exemplo? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu tenho dado muitas entrevistas nas televisões do Brasil, e até essa pergunta me foi feita agora recente numa turnê que eu fiz em Portugal em abril, e eu pensei comigo, quando fui fazer a entrevista lá na SIC portuguesa, eu pensei comigo, isso eles não vão me perguntar, mas foi a primeira pergunta que me fizeram. Como é que você pode motivar alguém que está insatisfeito, ganhando mal? Primeiramente, mostrando para essa pessoa que a motivação não é satisfação. Porque motivação é tudo aquilo que você não tem. Satisfação é o que você tem. Então, quem é que move o mundo? Quem move o mundo são exatamente os insatisfeitos. Quem move o mundo são as pessoas que estão insatisfeitas com a sua situação.
Até porque a gente encontra pessoas que ganham aí 10, 15 mil, 20 mil reais por mês e às vezes estão desmotivadas, insatisfeitas. Sim, são acomodadas. E às vezes pessoas com salário mínimo e que conseguem produzir, conseguem até comprar uma casa, vamos dizer, um terreninho, construir alguma coisa. Eu conheço muitos. Eu estava conversando outro dia com um menino, trabalhava numa farmácia, e ele, como empreendedor ele já tem um terreninho, já tem um carrinho, né, e ganha salário mínimo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte... As pessoas sempre me perguntam assim, mas como é que pode motivar ganhando o salário mínimo? O que pode é o seguinte, é que a pessoa, o que motiva não é o salário mínimo. O que motiva é o sonho dele. O sonho de ter mais, o sonho de ser mais, o sonho de conquistar mais. É isso que faz a diferença. Né? Porque eu sei que as pessoas muitas vezes têm sonhos grandes e ganham salários, pequenos. Sobre a questão do sonho, nosso tempo, o primeiro bloco já foi aqui. Opa, vamos lá. Falar sobre sonho no próximo bloco. Estamos chegando ao final do nosso bloco. Daqui a pouquinho a gente volta conversando aqui com um dos maiores palestrantes do Brasil, Gilcler Regina. Até já.